A gravação dessa live, isso aqui é uma live que eu vou falar sobre como prospectar postos de combustível do absoluto zero. Isso é uma das lives que mais me pediram para fazer aqui e eu decidi gravar essa live para poder, enfim, ajudar esses profissionais que querem trabalhar com licenciamento ambiental e querem aprender como prospectar clientes de postos de combustível, tá? Então segura aí que agora eu vou falar com a galera que está entrando aqui. Boa noite aí, boa noite galera que está entrando ao vivo, Paulo, Amora, quem mais está aí? Stan Costa, Bezerra, Anice, boa noite aí galera, Hernandes, como é que vocês estão aí? Tá todo mundo me vendo bem, me escutando bem? Tudo certo, áudio, vídeo? O sextou hoje está sendo um pouco diferente, né? Vamos aprender, vamos estudar, vamos dedicar um pouquinho da nossa sexta-feira aí para aprender uma parada aqui que eu quero passar para vocês. Cláudia, boa noite, tudo bem? A galera tá dizendo aqui que tá tudo bem aqui, um áudio. Lucas, boa noite. Show de bola, cara. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito pedido aqui nesse perfil, tá? Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso. Eu decidi abrir essa live para a gente falar mais detalhadamente, que é como prospectar postos de combustível do absoluto zero, tá? Vou me aprofundar sobre esse tema. Eu vou falar aqui todas as estratégias que eu uso aqui na minha empresa de consultoria ambiental para poder prospectar esse tipo de cliente e as estratégias que eu ensino nos meus programas de mentoria, tá? E só para lembrar, talvez você que está aqui saiba, talvez não, mas as inscrições para o meu próximo evento gratuito já estão abertas, tá? Vai ser entre os dias 4 e 8 de setembro, e nesse evento eu vou ensinar vocês como vocês podem ir do 0 aos 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental, tá? Então, é um evento que vai acontecer de 4 a 8 de setembro, já está bem pertinho, tá? No início do próximo mês. É gratuito, é online, vocês podem assistir da onde vocês estiverem. Lá eu vou dar os primeiros passos dessa jornada rumo aos 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. E se você está ao vivo aqui comigo, assim que finalizar aqui, é só você clicar no link que está na minha bio agora e se inscrever. Se você está vendo a gravação pelo Instagram, é só você ir lá na bio do meu Instagram e se inscrever. E se você está vendo isso pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link. Caso você esteja assistindo essa aula antes do evento, você ainda vai poder ter a chance de participar. Serão 3 aulas, onde eu vou ensinar todo o passo a passo para você ir do 0 aos 15 mil por mês, trabalhando com licenciamento ambiental. Beleza? Então, olha, vamos direto ao ponto aqui. A galera que for entrando vai acompanhando no meio do caminho, tá bom? Hoje eu vou falar sobre como prospectar clientes de postos de combustível do absoluto zero. Aí o Rodrigo mandou uma mensagem para mim dizendo que decidiu trabalhar com posto de combustível, não foi, Rodrigo? E agora quer aprender como é que prospecta esse tipo de cliente. Tem várias pessoas que eu estou reconhecendo aqui, a Gláucia também. A Gláucia é aluna da mentoria, tá aqui também para aprender ainda mais. Então separem todas as dúvidas de vocês. A Anice também falou comigo no direct. Então separem logo as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo durante aqui a minha live, vão comentando aqui. E por que eu decidi falar sobre posto de combustível, tá? Porque é o seguinte, um dos primeiros e principais desafios que a gente tem na hora que a gente decide trabalhar para a gente mesmo, trabalhar no próprio negócio com licenciamento ambiental, é qual área de atuação escolher, quais tipos de empresa escolher. Porque é o que eu sempre falo, não é porque o licenciamento ambiental tem várias empresas que precisam, inclusive essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com licenciamento ambiental. Hoje em dia, assim, é difícil você pensar num tipo de atividade que usa recurso ambiental, que tem um potencial poluidor degradador e que não vai precisar de algum trabalho de licenciamento, nem que seja uma autorização ambiental, ou um plano de gerenciamento de resíduos, tá? Ou um alvará sanitário. É muito difícil, então você tem esse mercado gigantesco para atuar. Mas isso nos traz a ideia estratégica de escolher quais são os segmentos que a gente quer focar. Porque não dá para abraçar todo tipo de empresa.
Não dá para a gente prestar serviço para todo tipo de empresa, porque não tinha nem como a gente estudar tudo, entregar um bom trabalho para todo mundo, porque é muita coisa para a gente estudar. Então, o primeiro passo que eu sempre falo, tanto na mentoria, como aqui nas lives, como nos conteúdos gratuitos, você precisa sempre partir de um público. Você precisa escolher com quais tipos de empresa você quer trabalhar, qual vai ser seu foco no início. Isso não quer dizer que durante toda a sua jornada você vai trabalhar só com aquele tipo que você escolheu agora. Você só precisa de um ponto de partida. E um bom direcionamento, existem alguns critérios para você escolher bons segmentos para trabalhar. Existem segmentos que valem a pena você se dedicar, fazer um bom trabalho de prospecção, fazer um bom trabalho de funil de vendas, de pré-venda, venda e pós-venda. E existem segmentos que não valem a pena, porque não vão te dar o retorno necessário, tá? Então existem alguns critérios que eu recomendo que você use para escolher segmentos para atuar dentro da área de licenciamento ambiental, por exemplo. Existem vários critérios principais: nível de consciência. Eu sempre recomendo que você foque em empreendimentos que já tenham um nível de consciência mais avançado com relação à necessidade de trabalho de consultoria ambiental, trabalho de licenciamento ambiental, porque isso vai tornar o teu trabalho de prospecção mais facilitado. Isso vai evitar que você tenha que convencer as pessoas de que seu trabalho é importante. Não, você já vai chegar numa galera que já entende a necessidade, tá? Então isso vai quebrar um pouco dessa barreira de você estar ouvindo que não, eu não preciso desse trabalho, esse trabalho não é importante aqui para minha empresa. Então a pessoa já tem que saber isso, já tem que ter um nível de consciência um pouco mais avançado. Um outro critério é o critério de orçamento, tá? Para mim, não vale a pena você se dedicar num trabalho, por exemplo, de prospecção ativa, bem feito, bem estruturado, para projetos de licenciamento ambiental que vão te fazer fechar contratos de R$500, R$1.000, R$1.500. O que vai acontecer se você fizer isso é que você vai ter cada vez mais trabalho com menos retorno, tá? Porque, por exemplo, se você quiser ter um faturamento de 15 mil por mês, chegar nesse faturamento, imagina como é que você conseguiria chegar nesse resultado fechando contratos de R$1.000 só. Você tem que fechar 15 contratos no mês. Contratos de 1.000, 1.500. Teria que ser 15, 10 contratos por mês. É muito trabalho para pouco retorno. Vocês entendem? Então eu sempre recomendo que vocês escolham tipos de empresa que possam pagar um pouco mais em trabalho de licenciamento. Posto de combustível, por exemplo, se você for licenciar um posto de combustível do zero até ele estar operando, você não fecha um contrato menor do que R$30 mil. Se você fizer da forma correta, com bom direcionamento, fazendo as parcerias certas com os profissionais que você vai precisar terceirizar alguns serviços, independente de qual seja a sua formação, tá? Então são trabalhos que vale a pena a gente estudar e se dedicar para pegar, porque se você fechar um contrato desse em um mês, você já faturou R$30 mil, tá? Se você fechar 2 contratos, cara, imagina a quantidade de postos de combustível que não está abrindo a todo momento, até os que já estão operando, por exemplo. Você fechar 2 contratos com 2 postos de combustível, você já faturou em torno de R$50 mil a R$60 mil. E o que eu estou falando aqui, galera, não é o que eu acho, não. Eu vivo isso há 9 anos, tá? E eu já mentorei mais de 50 profissionais que têm resultados assim, constantemente. Então é uma realidade que está disponível para vocês, desde que vocês aprendam como fazer. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. E olha, eu não imagino outros segmentos que possam suprir essa necessidade, que possam atender esses pré-requisitos tão bem quanto um segmento, por exemplo, de posto de combustível. Na minha mentoria, eu sempre dou exemplos de segmentos para a galera poder, enfim, escolher já a partir de um ponto de partida. Porque é muito difícil a gente escolher segmento quando você não tem experiência. Por exemplo, quando eu estava começando a prospectar clientes, ainda na época de CLT, eu queria prospectar todo mundo. E aí eu vi que não dava certo, porque o pessoal estava me vendo como todo mundo, como se fosse mais alguma pessoa tentando vender. Eu não conseguiria conectar, eu não estava conseguindo passar autoridade, porque eu estava querendo vender meu serviço para todo mundo. Aí eu entendi que eu tinha que escolher segmentos e me posicionar como especialista naqueles segmentos. E aí veio o desafio: quais segmentos escolher? Tá? Quais são os melhores segmentos? Então eu sempre dou como eu recebo profissionais que estão começando, eu sempre recomendo na minha mentoria alguns segmentos
para, enfim, como ideias. Eu recomendo lá 5, 6, 7 segmentos que eu já atuei e que eu recomendaria para você começar. E posto de combustível é um deles. Cara, o cara que tem um posto de combustível, ele sabe que precisa de licenciamento. Tanto o cara que vai abrir um posto de combustível, como o cara que já tem um posto de combustível. Então ele sabe que precisa, ele entende a necessidade, então o nível de consciência dele já é mais avançado. Então isso vai tornar mais fácil o seu trabalho de prospecção, tá? Outro critério, a quantidade. Cara, quantos postos de combustível não tem na tua cidade aí? Quantos postos de combustível não tem aí na tua cidade, nas cidades vizinhas, na tua região? Eu acho que você não deve fazer nem ideia de quantos devem ter. Para você fazer um teste, vai no Google, depois dessa live aqui, por exemplo, coloca assim, posto de combustível e o nome da tua cidade. Aí você vai ver lá uma lista da quantidade de empreendimentos como esse que tem. E aí você não se contenta só com a sua cidade, coloca na cidade vizinha. Coloca num raio aí de 50 quilômetros, por exemplo. Você vai ver a quantidade que tem de posto de combustível, que todos esses empreendimentos são oportunidades para você estar prestando serviço de licenciamento ambiental, seja de acompanhamento na categoria de assessoria, seja o cara tem um posto, mas vai abrir outro, e se você estiver conectado com esse cara, ele vai contratar você para fazer o licenciamento daquele outro posto também. Então é um mercado muito rico de oportunidades, é um mercado maduro, é um mercado que tem orçamento para te pagar. Você sabe, você tem ideia de quanto custa o investimento para você abrir um posto de combustível, um posto decente, tá? Sem ser aqueles postos também de beira de esquina. Um posto com conveniência, com, enfim, que vende uma diversidade de combustíveis diferentes, etanol, gasolina comum, gasolina aditivada, S10, tá? Você tem noção mais ou menos de quanto é para o cara abrir um negócio desse? Uma pergunta aqui interessante, ó. Boa noite. No segmento de posto de combustível, quais são os serviços que podem ser apresentados fora o licenciamento? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? O cara, eu vou dar só uma ideia para vocês. Não é um investimento menor do que R$1 bilhão, não, tá? Compra de tanque, compra de bomba, equipamentos, a compra do terreno, toda a estrutura. Às vezes a gente olha para aquilo ali e acha que é uma coisa simples. Não, é só uma cobertura aqui e tal. Cara, mas tem muita coisa ali, tá? Se você for olhar o preço de um tanque daquele, já tem posto que tem 3, 4 tanques daqueles, tá? Se você for olhar o quanto custa aquela estrutura, então o cara que vai abrir um posto, ele tem orçamento. Ele não vai achar R$30 mil num licenciamento ambiental caro, ele não vai achar. É a parte mais barata. É a parte mais barata e a parte mais importante do empreendimento dele. Vocês entendem isso? É a parte mais barata e a mais importante. Porque sem o licenciamento ambiental ele não consegue instalar seu posto, ele não consegue comprar combustível das distribuidoras que são licenciadas, que são autorizadas, porque precisa de certificado da ANP, e para a ANP ter o certificado, liberar o certificado, ela pede a licença ambiental. Então, vocês entendem que a negociação com o cara que vai abrir um posto, ela é mais facilitada, primeiro porque o cara já tem um nível de consciência, e segundo porque ele tem orçamento para pagar aquilo. Então o cara que investe num posto, ele não vai achar 30 mil caro no licenciamento. Ele só vai achar caro se você não tiver a segurança para conversar com ele, não conseguir passar autoridade para ele, mas isso você aprende, isso é ensinável, tá? Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. O meu primeiro posto de combustível que eu peguei como assessoria, eu não tinha nem 2 meses como consultor ambiental. Mas eu aprendi como é que eu passava autoridade para ele mesmo começando do zero. E ele nem percebeu que eu era inexperiente. Porque existe um passo a passo para isso. E eu vou compartilhar tudo isso no nosso evento gratuito, que vai acontecer logo no início do próximo mês, de 4 a 8 de setembro. Inclusive, recomendo que você, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Então, o Paulo já deu até alguns exemplos aí, ó, de atividades, ó, CTF, APP, RAP, acompanhamento das condicionantes ambientais. Então já são alguns exemplos de serviços que são exigidos para posto de combustível, mas enfim, tem vários, a gente vai comentar aqui sobre os principais, tá bom? Então olha, orçamento,
quantidade, nível de consciência. Outro critério que eu acho muito importante, que eu considero o posto de combustível uma vantagem de trabalhar, que é a multidisciplinaridade. Então, olha, para você trabalhar com um posto de combustível, você não tem que ter uma formação específica. Não, só engenheiro químico, por exemplo. Só engenheiro ambiental. Inclusive, só para eu saber, vocês que estão ao vivo aqui, qual é a formação de vocês? Coloquem aqui nos comentários, só para eu saber a diversidade que a gente tem aqui. Lion foi o consultor de um posto aqui da minha cidade. Cara, de onde é que você está falando? Olha, o Paulo já falou aqui gestão ambiental, o Jardim colocou aqui ciências biológicas, química, biologia, gestão ambiental, muito massa, cara. Então, olha, a gente já tem uma diversidade de profissionais aqui e a boa notícia que eu dou para vocês é o seguinte: independente da sua formação, você pode atuar nesse segmento. Eu sou engenheiro ambiental, hoje eu presto assessoria para 6 postos de combustível, assessoria, trabalho mensal, mas tem vários outros postos aqui que tem trabalhos pontuais chegando a todo momento, tá? E eu vou explicar como é que eu faço para captar esses clientes, mas antes eu quero deixar aqui alguns pilares importantes para vocês entenderem, tá? Então é um segmento multidisciplinar. Se você é biólogo, você pode atuar com licenciamento de posto de combustível. Se você é gestor ambiental, você pode atuar com licenciamento de posto de combustível. Químico, enfim, todas as formações que vocês colocaram aqui e várias outras que não foram mencionadas aqui, você pode sim prestar serviços, prestar assessoria, prestar trabalho de licenciamento para posto de combustível. E um último ponto aqui sobre essa questão dos critérios que eu queria compartilhar com vocês é dados publicados. Aí o Paulo colocou Saboeiro. Saboeiro é uma cidade aqui que está dentro do meu raio de ação. Que bom, Paulo, a gente já tem essa conexão aí. Depois vamos trocar uma ideia, tá? Eu sei até de que posto você está falando. É um tipo de segmento também que até em cidades pequenas, independente se a cidade é grande ou pequena, sempre vai ter, cara. Então não tem como você não ter oportunidade de atuar se você escolher posto de combustível como um dos seus segmentos. Só precisa aprender como é que capta esses clientes, tá? E o outro critério são os dados publicados. Como assim lá, dados publicados? Um dos pontos mais importantes quando a gente fala de prospecção de clientes é o seguinte: quanto mais informações você tiver do potencial cliente, daquele tipo de cliente que você quer atrair, mais vantagem você vai ter. No licenciamento ambiental não é diferente. Então existem alguns segmentos onde você, só com o CNPJ deles, você consegue extrair através de alguns programas específicos e através de portais da área ambiental que estão disponíveis gratuitamente, você consegue ter acesso a dados desses empreendimentos. Dados da licença, dados que envolvem prazo de validade, dados que envolvem a situação desse empreendimento junto ao IBAMA, CTF, APP, dados que envolvem a situação desse empreendimento junto às taxas de controle e fiscalização ambiental, que são as TCFAs. Então, é um tipo de segmento que me dá vantagem. Por quê? Porque eu consigo ter acesso a informações valiosas, sem nem precisar ir lá, só com o número do CNPJ. E para você ter o número de um CNPJ é a coisa mais fácil que existe, é só você consultar no Google. É só você pesquisar no Google, que você vai ter os dados do CNPJ dos postos de combustível que tem aí, na sua cidade, na sua região. Tá? Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no nosso evento gratuito, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia, porque sempre que vocês forem pensar em trabalhar com algum tipo de empresa, sempre pense o seguinte: cara, quantas empresas dessas tem aqui no meu raio de ação? Qual o nível de consciência desse empreendedor? É um empreendedor que já entende a necessidade? Ou é um empreendedor que acha que nem precisa disso? Será que é um empreendimento que eu posso atuar na minha formação? Tá? Será que eu vou poder trabalhar com esse tipo de empreendimento sendo biólogo, sendo engenheiro ambiental, gestor ambiental? Será que eu vou ter mais autonomia nos trabalhos? Como é que vai funcionar isso? Tá? Orçamento. Será que é um tipo de empresa que vai achar tudo que eu falar caro? Será que eu vou conseguir fechar um contrato de 5, 10, 15 mil reais com essa empresa?
Ou ela vai achar esse valor muito caro? Por exemplo, um lava-jato, uma oficina pequena. Será que o cara vai pagar 10 mil reais para licenciar o lava-jato dele? Na maioria dos casos, não. Então, será que vale a pena você estar se matando em termos assim de trabalhar, prospectar esses clientes, sendo que não vai te dar um retorno? Essa é a ideia que eu quero que você tenha, tá? A Amora colocou aqui que parou o vídeo. Galera, alguém aqui teve problema com o vídeo também? Manda aí nos comentários. Tá normal, o vídeo tá normal, tá tudo certo. Tá tranquilo, voltou, beleza, voltou, show de bola. Vocês vão me comunicando aí se tiver algum problema na nossa comunicação, tá? Boa noite aí, Caetano, vi que você entrou, cara, vamos marcar nossa entrevista, tá? Você tem que falar aí pra galera os resultados que vocês estão tendo, que você tá tendo na mentoria, cara. Tô impressionado com vocês, tá foda. Então esses são os critérios que vocês têm que pensar na hora de, enfim, escolher os segmentos de atuação dentro do licenciamento ambiental. Isso eu vou falar mais detalhadamente no nosso evento, tá? É por isso que eu considero o posto de combustível um segmento muito eficiente para você trabalhar com licenciamento ambiental. E olha, agora que você entendeu o porquê que eu recomendo o posto de combustível, porquê que é interessante você pensar na ideia de trabalhar com posto de combustível, eu já quero falar aqui no primeiro passo que você tem que dar na hora de você pensar em como prospectar esses clientes. Tá, já escolhi posto de combustível, e agora como é que eu prospecto? Você não vai começar de cara já ligando, você não vai começar de cara já mandando e-mail, você não já vai mandar um e-mail padronizado para todos os postos de combustível que você tiver na sua região, que é o que a maioria faz. Você não vai fazer isso, porque isso é um erro gravíssimo, tá? E eu vou te explicar agora o porquê. O primeiro passo que você vai fazer agora é estudar as demandas que um posto de combustível tem. O que é que um posto de combustível precisa para ter sua licença? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu chegasse agora para você e dissesse, olha, eu quero licenciar um posto de combustível aqui na cidade tal, ali naquele local. E aí? O que é que eu faço? Como é que funciona isso? Você saberia orientar esse empreendedor? Sim ou não? Quer que vocês sejam sinceros, tá? Podem responder aqui nos comentários. Você saberia orientar um empreendedor se chegasse para você agora e dissesse, olha, eu estou com um posto de combustível para licenciar, nem comecei a fazer nada. Como é que você me orientaria? Você saberia orientar ou não? Coloca assim, sim, não. Coloca aqui nos comentários. Amora, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Amora colocou aqui que não. Mais alguém? Glaucio, você saberia? Marcelo, Josias. Iraci colocou que não. Vitor colocou que não. Show de bola, tá? Então, a gente colocou que não. Então, olha, essa é a ideia. O primeiro passo não é você sair ligando. Não é você sair mandando e-mail. Não é você batendo porta em porta, entregando cartão de visita. A maioria faz isso, cara. E é por isso que a maioria não consegue, sem as instruções certas, entendeu? Trabalharem com isso, terem resultado, fecharem contratos. Porque antes de você sair batendo porta em porta, sair ligando, mandando e-mail, você tem que, no mínimo, entender o que o cara que tem um posto de combustível precisa. Então vamos lá. Quais são os principais trabalhos aí na tua região, no teu estado, na tua cidade, que o órgão ambiental exige para você licenciar um posto? Quais são as modalidades de licenciamento? Será que vai ser LP, LI, LO? Ou será que no teu caso específico aí do teu estado, vai ter uma modalidade específica para posto de combustível? Quais são os principais trabalhos que são exigidos? Por exemplo, se for LP, LI, LO, se for uma licença prévia, quais são os principais trabalhos que o órgão pede para fazer uma LP de um posto? Se você não souber isso, o seu trabalho de prospecção vai ficar prejudicado, não vai ser eficiente.
Porque o que vai fazer um empreendedor assinar um contrato com você de 30 mil reais, ele precisa sentir segurança que você sabe que você vai resolver aquilo. E não é que você tenha que saber de tudo, mas você precisa saber o procedimento, você precisa saber as etapas. Você precisa mostrar para ele que ele pode confiar em você, que você vai desenrolar esse trabalho. Então, o primeiro passo é estudar as demandas. Lion, como é que eu faço para estudar as demandas? Você vai fazer simulações. Então, olha, vamos fazer uma simulação. Antes de quando um piloto ele vai aprender a pilotar um avião, ele entra num avião e vai pilotar e voa. Não, cara, ele entra numa máquina, não é verdade? Faz a simulação, situação de vento, situação de não sei o que. Você vai fazer isso para depois ele entrar num avião lotado de pessoas. É isso que você precisa fazer no início. O trabalho começa aí. Então vamos lá. Se você precisasse fazer um LP de um posto de combustível, qual seria o procedimento? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma simulação. Você vai ligar para o órgão, vai ligar e vai dizer: opa, aqui é a Tamara, sou consultora ambiental e eu estou licenciando um posto. E esse posto de combustível não tem nada pronto, não começou a fazer. Eu queria saber a orientação, onde é que eu pego o checklist de licenciamento aqui para esse caso. E aí a pessoa que vai te atender do órgão, você vai entrar no site do órgão, você vai pegar o telefone, você vai pegar o e-mail, você não vai ficar... Eu nem recomendo que você fique fuçando muito o site, que talvez você não entenda muita coisa que está lá. Liga para o órgão, porque lá a pessoa vai te orientar. Você vai dizer: olha, você vai entrar no site, tô aqui no site agora. Eu clico aqui, cara, você não tem noção de quantas vezes eu já fiz isso. Até hoje, quando chega um empreendedor aqui, que eu nunca fiz nenhum trabalho de licenciamento para aquele caso, eu faço isso. Eu ligo para o órgão: olha, eu estou aqui no site, cadê o checklist? Onde é que eu acho o checklist aqui? Eles têm a obrigação de orientar vocês, tá? E aí você vai fazer o quê? Antes de um caso real, você vai fazer a simulação. Então você já vai ter acesso ao checklist. Aí você vai baixar esse checklist. Tá? Aí lá no checklist vai ter licença prévia, posto de combustível, estudo hidrogeológico, mapeamento, planta georreferenciada, memorial descritivo, estudo de viabilidade ambiental, plano de controle ambiental, enfim, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto hidrossanitário. Ele vai estar citando o que vai ser necessário e você vai estudar aquilo. Para quando um empreendedor chegar para você, ele sentir que você já sabe o que ele vai precisar. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, quando um cara chega para você e você já tem feito isso, e você consegue transmitir essa autoridade que você sabe o que ele precisa, ele nem vai perceber que você não tem experiência. Ele nem vai perceber que você não tem experiência, que talvez seja o primeiro posto que você vai licenciar. Porque você vai saber passar a informação. Você vai conseguir passar essa segurança para o empreendedor, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mesmo que você não tenha feito nenhum posto na vida, tá? Então é isso, simular LP. Não, dá, mas tá beleza. E se um empreendedor falar comigo aqui e ele já iniciou a obra? Vamos dizer que ele já fez a terraplanagem, ele já cavou o buraco, já começou a cavar o buraco que vai ser enterrado o tanque. Ele já comprou os tanques já estão no terreno, já tem material de construção, já tem projeto. E aí? Então vai ser uma regularização de licença de instalação, por exemplo. E aí você vai, mais uma vez, ligar para o órgão, vai dizer: olha, sou consultor ambiental e um empreendedor está construindo um posto, ele já está na etapa assim, de instalar o tanque, está lá no início, mas já mexeu na área. E eu quero saber aqui qual é o checklist para regularizar essa instalação desse posto. E aí ele vai mandar o checklist para você. E aí você vai estudar essas demandas. Assim você vai se tornar um especialista na área. Às vezes eu falo: olha, você tem que se posicionar como um especialista no segmento. E as pessoas ficam com medo. Como é que eu vou ser um especialista se eu estou começando do zero? Cara, se você passar uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estudando sobre um segmento de empresa, você já vai saber mais do que 90% das pessoas sobre aquele segmento de empresa. Se você passar uma semana
estudando sobre licenciamento de posto de combustível, mas não coloca no Google não, tá? É fazendo o que eu estou dizendo aqui. Ligando, pegando o checklist, anotando, vendo o que é que precisa. Se você passar uma semana fazendo isso, ao final da sexta-feira você já vai ficar sabendo mais sobre posto de combustível do que até muitos dos seus concorrentes que não fazem isso. Façam um teste para vocês verem. Vocês vão se surpreender, vocês não vão se reconhecer da quantidade de conhecimento que vocês adquiriram em uma semana estudando sobre isso. Aí vocês podem dizer que são especialistas. Para você dizer que é um especialista na prática mesmo, assim, quando a gente está falando de consultoria ambiental, não é um diploma de especialista não, tá? É o que você estuda e o que você faz com o que você estuda, com o resultado que você tem. Então, a Glaucia colocou aqui na minha cidade, o órgão deixa no site o checklist. Ótimo, então já pega esse checklist, é um LP, faz simulação. Olha, se está do zero, vai ser esses documentos. Se está no início da atividade, vão ser esses documentos. Se está operando, mas o posto está operando. O posto está operando. O que é que um posto precisa para se manter regularizado? Ou vocês acham que só a licença ambiental, e depois que a licença ambiental é emitida, acabou todo o trabalho? Isso é mais um erro que eu vejo muita gente cometer que está começando. Quando a licença é emitida, aí que o trabalho começa. Porque aí tem o atendimento das condicionantes, tem os relatórios de atividade potencialmente poluidora do IBAMA, tem a gestão de TCFA. Se você for um consultor mais que entrega um trabalho mais completo, tem acompanhamento de certificado de bombeiros, tem acompanhamento de alvará, tem acompanhamento de anuência, tem acompanhamento das condicionantes da licença, que são os relatórios. Cara, tem muito trabalho. Por isso que é um segmento que paga bem, que você pode cobrar. Cara, eu fico pra morrer quando eu vejo um profissional, um consultor, dizendo que foi renovar uma licença de um posto e cobra R$500. Cara, não faz sentido, cara. E olha, mais sobre isso, um detalhe para vocês, tá? Quem cobra barato não consegue entregar um bom trabalho. Se eu fosse você, eu anotaria isso. Quem cobra barato não consegue fazer um bom trabalho. E quem não consegue fazer um bom trabalho não consegue se manter no mercado. É simples. O que eu mais recebo aqui são empreendedores insatisfeitos com consultorias ambientais que cobraram barato. É o que eu mais recebo aqui na minha empresa. Trabalho mal feito. Se você não cobra o valor justo, como é que você vai entregar um bom trabalho? Me explique, não tem como. Você não vai ter recurso para entregar um bom trabalho. Então cobra um valor justo. Tem um aluno meu que cobrou R$15 mil para renovar a licença de um posto. E o empreendedor pagou, contratou e pagou. Então qual é a diferença de um consultor que cobra 15 mil e um consultor que cobra 500? Falta de conhecimento. Falta de saber como passar valor para o cliente. Falta de fazer esse exercício que eu estou falando aqui. Tem muita gente que fecha um contrato sem nem saber o que vai precisar ser feito. E na hora que chega um monte de coisa para fazer, faz de todo jeito e entrega um péssimo trabalho. Falta de se posicionar como especialista. Quando você se posiciona como especialista, o cara já te vê como uma autoridade, já te diferencia de todo mundo. A maioria das pessoas querem vender para todo mundo. Então são pequenas estratégias, galera, pequenos ajustes que fazem total diferença na carreira de vocês. Total diferença mesmo, sabe? Assim, uma coisa extraordinária. Então, esse é o ponto, tá? Então, estudar as demandas. Quais são os principais trabalhos? Eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Olha, num licenciamento de um posto de combustível, você não vai deixar de fazer um memorial descritivo ou memorial de caracterização do empreendimento, que para mim é um dos principais trabalhos de licenciamento ambiental, porque é lá que você vai colocar todas as informações daquele posto, quantos tanques vão ser, quantas bombas, o tamanho daquele posto, se vai ter troca de óleo, se vai ter lavagem de veículos, quais vão ser os combustíveis que vão ser vendidos, tá? Toda a caracterização do empreendimento vocês vão colocar nesse documento. E é a partir daí que o técnico do órgão, ele vai ler e ele vai até o local e ele vai se nortear a partir daquilo ali. Ele vai usar aquilo ali como base para pedir estudos complementares quando for o caso.
Então, memorial descritivo, planta georreferenciada. Dependendo do caso, o órgão, na maioria dos casos, ele pede um estudo da parte hidrogeológica, porque como vai ter um tanque enterrado, há um risco de contaminação de lençol freático, há um risco de contaminação de solo. Então ele quer saber se tem algum recurso hídrico perto, algum rio, algum manancial próximo, tá? Para poder ter essa noção de risco. Então são estudos que são comuns. Um estudo que pode ser muito comum, um estudo de viabilidade ambiental, um estudo de impacto de vizinhança. São estudos que são comuns para posto de combustível. Plano de emergência, porque como vai envolver material inflamável, então ele pede um plano de emergência ambiental para contemplar os riscos, tá? E aí você, com essa lista de documentos, essa lista de projetos ambientais, você já vai poder se familiarizar com as demandas que ele precisa e buscar as parcerias necessárias. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu não posso assinar estudo hidrogeológico. Quem é que pode assinar um estudo hidrogeológico? É um engenheiro de Minas ou um geólogo. Então eu já posso me adiantar, me antecipar e já pegar aqui o contato de 3 geólogos que tem aqui na minha região para já deixar uma ponte ali pré-fixada. Se eu precisar do trabalho, eu já vou ter um profissional ali conectado para terceirizar esse serviço. Ok? Então, é assim que você se prepara para prospectar clientes de posto de combustível. Estudando as demandas, se especializando, se tornando um especialista, tá? E preparando o terreno para você conseguir passar essa segurança de que você vai conseguir fazer o licenciamento ambiental. O que eu tenho de mensagem aqui, de gente que perde a oportunidade, porque o empreendedor acabou, enfim, se sentindo inseguro de contratar, porque não fez esse exercício que eu estou falando aqui, é enorme. Como é que você quer fechar contrato se você não sabe nem quais são os projetos que o empreendedor vai precisar? Você não precisa saber fazer agora, você não precisa fazer o melhor projeto que existe, não. Agora você precisa saber o que o empreendedor precisa. Isso é saber vender. O que é que ele precisa? Eu sei o que ele precisa. Eu vou fechar esse contrato e eu vou buscar as parcerias para fazer. Eu vou investir numa mentoria para me ajudar, num profissional que possa me ajudar a fazer esse trabalho. Foi assim que eu aprendi a fazer os projetos. Eu não aprendi na faculdade não, tá? Eu aprendi no campo de batalha mesmo, fazendo os trabalhos. Buscando as parcerias, chamando uma pessoa que é mais experiente para trabalhar, para fazer o projeto comigo. E eu dava uma parte do projeto a ele, uma parte para mim. E aí ele me indicava em outro, e aí eu fui crescendo. É assim que o processo funciona, galera, tá? Então, olha, estudar as demandas. Faz as simulações. Se pergunta, se o empreendedor chegasse para você com essa pergunta, o que você faria? E pega aí uma planilha e coloca. Se fosse um LP, seriam esses trabalhos principais. Se fosse um LI, seria esse. Se fosse um LO, seriam esses. Como é que eu iria fazer esses trabalhos? Começa a pensar, começa a se antecipar aos problemas. Porque você vai ver que isso vai fazer muita diferença na hora que você estiver frente a frente com o empreendedor. Muita diferença. Você vai conseguir responder as perguntas que ele fizer, tá? Você vai conseguir passar mais segurança. E isso é que faz ele te contratar. Não é você ter experiência. Não, é você passar segurança. Fechou? Galera, até aqui, tudo certo? Ó, o Toninho colocou ANP, bombeiros, alvará. Você pode contemplar tudo isso no trabalho de assessoria, tá? TCFA, CTF-APP, RAP, bombeiros, alvará, ANP. Tudo isso você pode contemplar dentro do trabalho de assessoria. Além da licença, que já é uma porrada de coisa. Tudo certo por aqui? Tudo certo por aqui? Todo mundo entendendo? Manda aí, eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Gênio colocou que sim. Amora colocou ok. Glaucio colocou sim. Show de bola, show de bola. Então, é para vocês colocarem em prática isso, tá? Depois que você entende o que eles precisam, o próximo passo, galera, é vocês entenderem o seguinte. Por quê? Isso é muito importante, tá? Eu até anotei aqui um esquema para não esquecer nada para falar para vocês. Por que eles contratariam vocês, tá? O que está por trás
dessa ação deles quererem pagarem, deles quererem te pagar para você fazer esse trabalho para eles. Seja um cara que está com um posto funcionando para você dar assessoria, seja um cara que quer abrir um posto. Então vocês precisam entender quais são os benefícios de um trabalho de licenciamento ambiental. Quem poderia dar aqui alguns exemplos de benefícios que um trabalho de licenciamento ambiental traz para um cara que tem um posto de combustível? Quem poderia citar alguns exemplos aqui? Manda aqui. Qual o benefício de um trabalho de licenciamento? Por que é importante? Por que alguém pagaria por isso? Mandem aí o que vinha na cabeça de vocês. Podem escrever. Vamos lá, o Paulo colocou responsabilidade ambiental. A Amora colocou ficar livre de multas. Quem mais? Preservação ambiental. Falta de conhecimento do empreendedor. Show de bola. Então vamos lá, ó. Eu vou aqui agora, vamos refletir sobre as respostas que vocês deram, tá? Então vamos lá. Tranquilidade do empresário em operar sem se preocupar com questões ambientais. Interessante, muito bom, tá? Então vamos lá. Eu vou usar aqui o exemplo de preservação ambiental, responsabilidade ambiental, que a galera colocou aqui, tá? Vamos refletir sobre uma situação aqui, tá? Vocês acham que a maior preocupação de um cara que tem um posto de combustível, que vai contratar, a maior preocupação dele, que faz ele contratar um serviço de licenciamento, está relacionada à responsabilidade ambiental e preservação ambiental? Se a gente fosse assim, eleger do mais importante para o menos importante, do mais influenciador de contratação para o menos influenciador de contratação, vocês acham que responsabilidade ambiental e preservação ambiental estariam no topo dos motivos que alguém iria pagar para licenciar um empreendimento, um posto de combustível, no ponto de vista geral, sim ou não? A Amora colocou aí, não. Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Eu quero chegar com isso o seguinte, a gente precisa amadurecer, tá? A gente precisa amadurecer quando o assunto é mercado, que a gente precisa ter essa maturidade de entender que, embora tenham empreendedores que, enfim, podem se preocupar com responsabilidade ambiental, podem se preocupar com preservação ambiental, mas quando a gente fala de empresas, empreendimentos de pequeno, médio porte, posto de combustível, fábricas, indústria de médio porte, pela minha experiência de mercado e pelo que eu já vi de vários alunos meus, esse não é o principal motivo que faz o empreendedor nos contratar. A gente precisa ter essa maturidade, tá? Embora o empreendedor hoje, a gente esteja passando por um momento de maturidade empresarial por parte do meio ambiente, a gente está vendo que as empresas estão entendendo cada vez mais que investir em meio ambiente é algo que traz benefícios para ela, e está havendo esse aumento da conscientização no mundo corporativo, no empreendedorismo. Esse não é o principal motivo. Então você não vai chegar para um empreendedor, por exemplo, em um trabalho de venda, em uma negociação, e falar, olha, nos contratando, você vai estar preservando o meio ambiente. Não é esse tipo de argumento que você vai usar. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? Então a ideia aqui é a gente estudar, vocês vão colocar isso no papel de vocês, tá? Quais são os principais motivos que fazem alguém comprar, pagar para você fazer o trabalho. E eu vou citar aqui quais são os principais, tá? Eu vou citar aqui quais são os principais. Ó, a Blas colocou, precisa saber a dor do empresário, muito bom. Ele precisa que o posto esteja operando para ele estar ganhando dinheiro. Olha, eu quero que vocês comecem a ligar essas coisas, tá? Nós trabalhamos com preservação ambiental, cara. A nossa missão é essa. E como essa é a nossa missão, nós precisamos encontrar formas
de fazer isso na prática. E a gente consegue fazer isso na prática quando a gente fecha contratos de licenciamento ambiental, por exemplo. Quando eu fecho um contrato com posto de combustível, cara, eu estou fazendo um PGRS, eu estou fazendo um trabalho para evitar que tenha contaminação do solo, da água. Pô, eu estou fazendo a minha missão, cara, como engenheiro ambiental. Mas não é isso que eu vou falar para atrair o empreendedor. Eu vou tocar na dor, no que realmente pode incomodá-lo. Então a gente precisa chegar nisso. E eu destaquei aqui 4 motivos, galera. 4 motivos assim que ao longo desses meus 9 anos de trabalho eu percebi que são, cara, esses 4 motivos aqui, a galera fecha o contrato por causa disso. Eu vou dar esse ouro para vocês aqui, tá? Então, olha, eu vou falar aqui na ordem, mas não quer dizer que seja do mais importante para o menos importante, porque isso vai variar de caso para caso, tá? Então, em alguns casos, um pode ser mais importante do que o outro. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão identificar qual é o mais importante, qual é o menos importante para vocês usarem na prospecção de vocês, tá? Mas olha, a área de penalização. Olha, eu quero que o meu empreendimento esteja 100% licenciado para eu não ter risco de penalização. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero trabalhar sem me preocupar com fiscalização. Então é um dos motivos. Eu vou fechar aqui, vou pagar 30 mil reais aqui pro Lion para ele me garantir que eu não vou ter problema nenhum aqui numa empresa. Eu posso operar tranquilo, sem medo de ser feliz. Pronto. Um dos motivos é esse, tá? Outro motivo, compra de combustível. Cara, um posto de combustível, ele não pode comprar combustíveis das distribuidoras legalizadas que vendem combustível de confiança. Se ele não tiver licença, ele não pode comprar. Simplesmente as distribuidoras não vendem. Então, o cara que tem problema na licença ou não tem licença, ele vai ter que comprar gasolina duvidosa. E quem é que está abastecendo hoje quem é que vai pegar o seu carro, fruto do suor do trabalho, um carro que está cada vez mais caro, e vai colocar combustível duvidoso, cara? Então a pessoa vai acabar falindo, fechando seu posto. É simples assim. Então o cara, para ele poder comprar combustível de confiança e poder se manter no mercado competitivo como está hoje, ainda mais no mercado de posto de combustível, que em cada esquina tem um, o cara tem que ter uma gasolina de qualidade. Para ele ter uma gasolina de qualidade, ele precisa comprar das distribuidoras que são de confiança. Para ele poder comprar das distribuidoras que têm confiança, ele precisa ter todo o documento de legalização. Então, tu acha que o cara vai deixar de ter ali as suas licenças em dias, o seu certificado da ANP em dias, o seu CTF-APP em dias, para correr o risco de, enfim, comprometer todo o seu negócio? Não vai. Por isso que ele fecha o contrato com a gente. É um segundo motivo aqui. Esse é o ponto que eu quero que vocês pensem e vocês anotem, tá? Outro motivo. Não dá para conseguir financiamento bancário, crédito bancário, nesse caso, se ele não tiver licença ambiental. Então, o cara quer comprar um tanque, o cara quer fazer um investimento no negócio, o cara quer abrir um segundo posto. Se ele quiser contar com crédito de banco, o banco vai pedir a licença. E aí o banco, eu preciso da licença. Aí ele olha, a licença está vencida. Perdeu a oportunidade. Ele olha e está com problema no certificado da ANP. Perdeu a oportunidade. Às vezes o cara vai ficar meses para poder regularizar, para poder ter a chance de ter um crédito. Então tudo isso atrapalha o planejamento de quem tem um negócio. Vocês entendem essa parada? Então, para garantir que esteja sempre tudo ok, para garantir que ele vai poder ir no banco e tirar uma linha de crédito para investir no negócio dele, ele quer que todos os seus documentos estejam ok. Ele paga por isso. Ele está disposto a pagar por isso. Então, é um motivo também. É a dor dele, é o que ele quer, é a preocupação que ele tem. Tá? E o quarto motivo, que eu falei aqui que não é tão comum, mas acontece também, principalmente para posto de combustível, tá? Que é a questão de licitações.
tem muitos postos que querem se submeter a processos de licitação para poder fornecer combustível para, enfim, para a prefeitura, para o estado. E em todos os processos de licitação é exigido as licenças ambientais, e não só as licenças ambientais, mas toda a documentação que um posto tem que ter, a parte de alvará, bombeiros, os treinamentos dos frentistas, toda essa parte aí que envolve a ANP, certificado da ANP e as licenças ambientais, tudo isso tem que ter um pacote completo. Não adianta ter a metade sim, a metade não, é tudo. Aí imagina só, abre uma licitação e quando ele vai ver a licença dele está vencida há 3 meses. Vocês sabem quanto tempo demora para você regularizar uma situação que uma licença se venceu há 3 meses para ele ter a licença nova dele? Pô, é muito tempo, é questão assim de 6, 7 meses, dependendo do caso, tá? Em média, 4, 5, 6 meses. Ele perde muita oportunidade. Então ele não quer ter esse problema. Hoje eu presto assessoria para 2 postos que tem licitação com a prefeitura aqui da minha cidade. E o que eles mais se preocupam é saber se está tudo ok. Porque qualquer momento eles podem ter, se tiver um problema de multa, um problema de penalização, eles podem perder a concessão, cara. Então isso é muito importante para eles. É por isso que eles contratam a gente. Então o que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam anotar esses 4 motivos e fazer uma reflexão. Que, na minha opinião, não é uma reflexão fácil de fazer, mas é uma reflexão necessária, tá? Que é escolher o principal. Desses 4 que eu falei aqui, está sem risco de ser penalizado, compra de combustível, banco e licitações. Se vocês pudessem, assim, elencar os 2 principais, quais seriam eles, na opinião de vocês? Coloquem aqui nos comentários. Eu quero ler e analisar. Quais seriam, assim, os 2, assim, que vocês acham que mais chamaria a atenção deles? Coloca aqui. Pode chutar, pode dizer assim, vá na intuição de vocês. Paulo colocou, verdade, me lembro que meu amigo aqui da cidade tem um posto. Ele tinha que entrar na licitação e você lá deixou tudo regularizado. Show de bola. Aí, ó. É a prova de que eu realmente faço o que eu ensino. Tem muita gente aqui que ensina coisa pra você que não faz. Ainda bem aqui. Valeu, Paulo. Show de bola, cara. Obrigado por você estar aqui nessa live e tá aí falando pra galera. É o que eu falo. O que eu ensino pra vocês é a vida real. É o que eu faço todo dia. Eu vivo de licenciamento há 9 anos consecutivos. Olha, a Jardim colocou, Bijardim, acho que é Bianca, não sei, tá? Colocou, acredito que compra de combustível e penalização, muito bom. Ficar livre de multas e compra de combustível, muito bom, cara. Livre de penalização e compra de combustível. Para mim, todos são importantes na mesma medida. Beleza, show de bola, Lorena, muito bom. Penalização e fazer licenciamento no banco, financiamento no banco, show de bola. Penalização e compra de combustível. Compra de combustível, livre de penalizações, meio de fiscalização. Olha, muito bom, tá? É esse o exercício que vocês precisam fazer. Lá, qual é o certo? Não tem certo. Não tem certo. O que vai dizer o que está certo é o campo de batalha. É quando vocês começarem a prospectar e vocês vão começar a ver o que é que está chamando mais atenção e o que é que não está chamando mais atenção. Mas não, como é que eu vou saber o que está chamando mais atenção e o que está chamando menos atenção? Com relação ao retorno que vocês vão ter do empreendedor. Vamos fazer uma prospecção ativa. Vamos começar por e-mail. Vamos mandar um e-mail. Mas não é aquele e-mail que você está acostumado a ver, que é um e-mail padronizado, você copia e cola para todo mundo. Não. É um e-mail inteligente, um e-mail planejado, desenhado para aquele CNPJ ali que você vai prospectar. E aí você tocou em penalização de uma forma estratégica. Porra, de cada 10 e-mails eu tive 3 respostas. Bom, eu tive 4 respostas, legal. Mas quando eu falo de compra de combustível, eu não tive muito retorno. Então você vai focar mais em quê? Você vai focar mais na questão da penalização.
Ah, mas foi o contrário, cara. Por incrível que pareça, quando eu falei da questão de você poder estar comprando combustível sem que você precisar, eu tive mais retorno. Então o que você vai fazer? Você vai focar o seu trabalho em compra de combustível. Ah, mas quando eu falei de financiamento aqui, o negócio pegou, a galera ficou preocupada. Pô, não, eu preciso saber. Então você vai focar em quê? Você vai focar em financiamento. Pela minha experiência, o que mais funcionou para mim, Lion, empresa do Lion, tá? O que mais funcionou foi penalização e compra de combustível. Foi o que mais funcionou para mim. Eu tenho casos de alunos que a questão do banco funcionou mais do que a questão da compra de combustível. Mas o que é unânime até agora é a questão da penalização. Porque embora tenha toda essa questão, a fiscalização é baixa, mas, cara, posto de combustível é um empreendimento muito exposto. Vocês concordam com isso? É um empreendimento que é um tipo de empreendimento que tem muita concorrência, que está muito exposto, tá? E é muito visado. Então acaba que a fiscalização acaba batendo mais forte. Então a galera não quer ter esse problema. A galera não quer ter esse problema. Então assim, vocês precisam escolher 2. Escolhe 2. Lá, mas eu não sei. Escolha 2 e só os testes dirão a verdade. Só os testes dirão a verdade. Não adianta vocês ficar. Se você já tem clientes, fica mais fácil porque você já tem um teste validado. Mas se você ainda não tem clientes, você tem que partir da sua intuição, baseado numa instrução, claro. Baseado na instrução que vocês estão tendo aqui. Então, olha, escolhe 2 para começar o seu trabalho. Lá, já estudei as demandas, já sei aqui o que é que precisa ser feito, eu já escolhi aqui os 2 motivos que eu vou focar no meu trabalho. E agora? Como é que eu vou efetivamente prospectar? Por que não posso mandar os quatro nos e-mails? Cara, porque é o seguinte, se você mandar os 4, a pessoa que vai ler vai dizer o seguinte: mais uma pessoa tentando me empurrar um serviço aqui. Porque é como se você fosse querer prospectar um cliente que tem um problema e você quer atirar para todo lado para ver se um acerta. Quando você manda os 4 de uma vez, você mostra o seguinte: olha, eu nem sei nada sobre a sua empresa, eu nem tive a preocupação de entender qual o problema que você teria. Eu estou mandando aqui para ver se eu acerto pelo menos um. Você sacou? Prospecção ativa, galera, é sobre você ser específico. É sobre você acertar na mosca ali. Você nunca vai conseguir ter 100% de eficiência num trabalho de venda e de prospecção. Você sempre vai ter uma taxa de conversão. Então você tem que assumir o risco de perder algumas pessoas no caminho e tá tudo bem. Mas se você for específico, a pessoa que estiver sentindo aquele problema, ela vai se identificar e ela vai retornar. Eu não preciso mandar 10 e-mails e ter 10 respostas, não. Não vai acontecer. Pode ser o melhor vendedor do mundo. Não vai acontecer. Eu preciso aumentar cada vez mais a minha taxa de conversão. Então eu mandei 10 e-mails, eu tive uma resposta. Show de bola. Vou olhar aqui o que foi que aconteceu, o que me gerou essa primeira resposta aqui. Vou modificar os e-mails. Opa, eu já tive 2 respostas. Opa, eu já tive 3 respostas. Cara, 30% de taxa de conversão já é uma taxa de conversão muito boa. Por isso que você tem que prospectar clientes que vão te pagar bem. Para você não precisar de volume de contrato. Você precisa de qualidade de contrato, não é de volume. Vocês estão sacando a ideia ou não? Prospecção ativa é sobre ser específico. É sobre você mostrar que você não é uma pessoa que está tentando vender para todo mundo. Você teve a preocupação, você tem que passar isso. Cara, a pessoa teve a preocupação de olhar para a minha empresa e entender o que eu preciso. Isso vai fazer vocês, se destacar total da concorrência de vocês. Então, Larima, por que é um e-mail estratégico? Qual o título de e-mail você sugere para chamar a atenção do responsável do e-mail e se interessar em ler? Vou falar sobre isso, mas eu vou adiantar, tá?
Quando você recebe um e-mail, qual é a primeira coisa que você vê na tela do seu celular? O título, né? E as primeiras palavras do e-mail. Isso vai ser determinante para te convencer a ler ou não aquele e-mail. Então, num e-mail de prospecção, você tem que chamar a atenção logo de cara. Existem várias estratégias. Logo no título, no título e no assunto você tem que chamar a atenção. Existem várias estratégias para você chamar a atenção logo de cara. Eu vou dar uma para vocês aqui, tá? Eu vou falar mais sobre isso no evento. Mas eu vou dar uma para vocês. Coloque o nome da empresa, um traço e o nome da sua empresa. Ah, mas não tem empresa. Coloca o teu nome. Se é Posto Vitória, coloca assim, Posto Vitória traço Amora. Posto Vitória traço, enfim, Bianca. Cara, isso chama a atenção. Eu coloco Posto Vitória Lion. Quando ele lê aquilo ali, isso chama a atenção dele. Porque, cara, tem o nome do meu posto e tem o nome de uma pessoa. Eu quero saber mais sobre isso aqui. Chama a atenção. Os testes mostraram que chama a atenção. Então é uma das técnicas que eu ensino na mentoria, por exemplo. Tá? Porque a pessoa vai ter lá um gancho. E mesmo que ele não leia, o seu nome vai ser familiar para ele. Na maioria das estratégias de prospecção que eu passo, a cadência, ou seja, a sequência de contatos começa com um e-mail. O e-mail é um ponto menos invasivo para você entrar em contato com alguém. Se você quer começar uma amizade com alguém, você não vai bater na porta dela e vai, opa, eu tô aqui pra gente se conhecer. Não, né? Você, sei lá, vai no Instagram da pessoa, manda uma mensagem, né? Faz uma reação nos stories. Então você vai do menos invasivo para o mais invasivo. A mesma coisa na prospecção, cara. Então eu recomendo o e-mail para começar um trabalho de abordagem. Porque você manda um e-mail, é menos invasivo, o cara lê o seu nome lá, já ficou familiar, mas ele não abriu o meu e-mail, mas ele leu o seu nome. Ficou no inconsciente dele aquilo ali. Quando você ligar, você já vai ter um assunto. Olha, por exemplo, você ligou, foi uma secretária que atendeu do posto. Você pode dizer, olha, eu já estou em contato por e-mail com o João. A gente já está em contato por e-mail. Você pode passar para ele, por favor? 90% de chance da secretária passar o telefone para o João, que no caso é o dono da empresa. Tudo isso são estratégias, mas eu quero que vocês entendam aqui o contexto por trás disso, tá? Depois que você escolhe esses dois motivos para você fechar esses contratos, o próximo passo é você escolher a forma de prospecção que você vai usar. Então, olha, existem 3 formas de você prospectar cliente de posto de combustível, tá? Existe a prospecção ativa, anota isso aí. Existe a técnica de inbound, que são os anúncios, e existe a técnica de funil de indicação. Então coloca prospecção ativa, anúncios, indicação. Se você for usar a prospecção ativa, o que você vai fazer? Você vai criar uma lista com esses postos de combustível. Como é que eu vou criar essa lista? Coloca posto de combustível, o nome da sua cidade no Google. Você vai baixar lá um monte de posto de combustível que tem lá. A maioria vai estar lá. Pega um planilha no Excel, abre, faz primeira coluna, nome, segunda coluna, CNPJ, terceira coluna, nome, fantasia, quarta coluna, endereço, quinta coluna, telefone, sexta coluna, e-mail, sétima coluna, nome do decisor, oitava coluna, informações ambientais. Vocês estão acompanhando ou não? Vocês estão acompanhando ou não? Manda aí nos comentários para eu saber que está dando certo aí. Ó, o Paulo colocou, usar gatilhos mentais chamativos. Muito bom, cara. Quando você bota o nome da empresa e o seu nome, você está usando o gatilho da especificidade. E se a gente for falar de gatilhos mentais aqui, a gente vai passar a noite toda falando de gatilhos mentais, cara. Sim, 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 sim. Muito bom. Show de bola. Então, olha, faz uma planilha. Isso é prospecção ativa. Começa com a criação da lista. Não, o que são essas informações ambientais? Você vai lá no consulta pública do IBAMA, CTF, APP, vai pegar o CNPJ e vai colocar lá.
Lá, fazendo isso, você vai ter como é que está a situação desse posto com relação ao CTF. Você vai ver se o registro, se o certificado de regularidade dele está vencido ou não. Na maioria dos casos vai estar vencido. E isso é bom, porque são oportunidades para você atuar. O certificado de regularidade, ele vence a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses tem que renovar. A renovação é, entre aspas, automática. É automática porque não tem um processo que você dá entrada. Mas não é, vamos dizer, é semi-automática, vamos dizer assim, tá? Porque ele não atualiza sozinho. Você precisa entrar no portal do empreendedor do IBAMA e fazer lá e emitir o certificado, ele atualiza automaticamente. Mas tem que entrar e fazer. Então tem que ter controle de prazo. Ok? Então, fazendo isso, você sabe se o certificado de regularidade dele está vencido ou não. Se não tiver vencido, é um sinal de fumaça de quê? Ou ele não tem uma assessoria, ou a assessoria dele é ruim. Ou ele não tem assessoria, ou a assessoria dele é ruim. Nos dois casos é bom para você, porque é uma oportunidade para você atuar. Então você já coloca certificado de regularidade dele vencido. Aí você vai lá na consulta pública do TCFA. Coloca lá o CNPJ, vai aparecer os dados para você preencher o trimestre. Clica lá, primeiro trimestre desse ano, por exemplo, que venceu em março. Se gerou boleto é porque não foi pago. Se não gerou boleto é porque foi pago. Gerou boleto? Opa, mais um sinal de fumaça. Não está tendo controle de TCFA. Se não está tendo controle de TCFA, provavelmente é porque ele não está tendo um acompanhamento. Ou o acompanhamento dele é ruim, porque as taxas são baratas. E o não pagamento dessas taxas tem um monte de penalização. O empreendedor tem que pagar multa, fica com débito de dívida ativa, tá? Não da empresa. Tem, enfim, vários problemas relacionados ao TCFA. Fica com débito no órgão ambiental do Estado, porque parte desse TCFA é repassado para o Estado. Então, quando você atrasa muito, você tem que ter um processo ainda mais longo, tem que quitar no Estado, é uma burocracia. Então, o cara não quer passar por isso. Então, se ele não está pagando, é porque ninguém está cuidando disso. Porque não é caro. Ok? Tá vendo a quantidade de informação que você pode ter só com o CNPJ de um posto? E aí, se você tem essa quantidade de informação, por que você não usa isso na prospecção? A ANP. Na ANP tem um portal de consulta pública de certificado da ANP. Você pode colocar o CNPJ lá e ver o certificado da ANP do cara, do posto. Dá para ver a situação dele junto à ANP. Opa, tá irregular junto à ANP. Isso tudo é sinal de fumaça. E galera, acreditem, muitos empreendedores contratam consultorias ambientais, acham que tá tudo bem, mas não tá. Tá só esperando alguém entrar em contato e deixar essa dúvida. Acha que tá tudo bem. Pô, eu tô pagando aqui por mês uma consultoria, tá tudo bem. Na maioria dos casos não tá tudo bem. Na maioria dos casos não está tudo bem. De cada 10 postos que você pesquisar, 8 não vai estar tudo bem. E me cobrem se eu tiver errado. Pode ir no meu direct e dizer que eu não sei de nada. Façam isso e me falem depois. De cada 10, 8 vai ter problema. Por quê? Porque a maioria das empresas não fazem um bom trabalho. E é aí que está a oportunidade para a gente entrar no mercado e se destacar. Porque a gente está aqui para aprender a fazer um bom trabalho. Sacou? Beleza? Então, olha, cria a lista, bota informações ambientais e aí depois você vai criar um plano de abordagem. O que é um plano de abordagem? É o que você vai colocar no e-mail e é o que você vai falar no telefone, tá? Basicamente, o seu plano de abordagem vai contar com 4 e-mails. Não é qualquer e-mail, são 4 e-mails bem planejados, tá? E esses e-mails você vai distribuir dentro de uma cadência de abordagem que é de uma semana. Então você vai ter dia sim, dia não, dia sim, dia não, você vai mandar um e-mail. E enfim, lá no nosso evento eu vou mostrar exemplos disso, tá? E o que você precisa entender é o seguinte: o primeiro e-mail é um e-mail que você precisa mandar para iniciar um contato, um vínculo com o empreendedor, que é aquela parada de você ir pela estratégia menos invasiva até a mais invasiva. Você ganhar uma abertura para poder ligar, por exemplo, tá? Então você vai mandar um primeiro e-mail e o objetivo é marcar uma reunião. Mandou o primeiro e-mail na segunda-feira,
espero, manda o primeiro e-mail na segunda-feira às 8 horas da manhã. Espero o dia inteiro. Não teve resposta? Na terça-feira, mais ou menos às 9h30, 10 horas, você liga. E esse plano de abordagem vai ter o texto da ligação. Então você, lá na planilha, você vai ter o nome da empresa, você vai ter o nome fantasia da empresa, você vai ter o nome do decisor, que é quem toma a decisão, que é quem vai te contratar. Você não tem que estar gastando a abordagem com o funcionário, porque não é o funcionário que vai te contratar, é o dono da empresa que vai te contratar. Então você tem que mirar nele. Mas eu não vou conseguir o telefone. Você vai conseguir o telefone da empresa. Através do telefone da empresa, você vai conseguir o contato com ele. Sua secretária ligar, você fala que já está em contato por e-mail. Você fala, olha, o João está aí. Fala pelo nome. Você tem como saber o nome do dono da empresa só com o CNPJ. Existem meios para isso. E aí você consegue. Conseguiu o contato do dono, tá com ele na linha, é uma ligação de 2 minutos, não pode passar disso, é a média, 2 minutos. O objetivo é marcar uma reunião. Olha, eu tô te ligando porque eu sou especialista em atender posto de combustível e eu vi aqui algumas situações, cara, que eu acho que é muito do seu interesse, porque tem a ver com a segurança das licenças do teu posto. Porra, vai chamar a atenção do cara. Você não vai ligar dizendo que ele vai ser multado. Você não vai ligar dizendo que tem uma pendência no IBAMA. Você não vai ligar dizendo que tem uma multa que vai... Não, que a licença venceu. Não. Você vai simplesmente tocar no assunto assim, para gerar curiosidade. Aí o que ele vai falar? Que situações são essas? Aí você vai dizer, olha, tem coisa que é melhor falar pessoalmente. Você concorda? Então o que você acha de a gente marcar uma reunião de 10 minutos aí no teu escritório? A gente toma um café e eu te explico melhor. Não, mas me diga o que é. É como eu te falei, por telefone, você vai correr o risco de eu não saber te explicar direito. Vamos conversar pessoalmente? Você teria 10 minutos amanhã às 2 horas? Cara, essa abordagem é uma abordagem, é um exemplo, tá? Tem várias outras formas de fazer isso, estou dando um exemplo aqui. É profissional, você está vinculando. Tem muita gente que erra porque fica querendo pendurar o cliente no telefone, cara. É 2 minutos, é rápido, é para gerar curiosidade. É um momento só de gerar curiosidade. Se você fizer isso, você vai ver. Talvez você não marque de primeira a reunião, mas vai ficar na cabeça dele aquilo ali. E se você continuar mandando e-mail, fazendo um trabalho de abordagem bem feito, que não é só uma ligação, não é só um e-mail, é uma cadência, prospecção. São várias tentativas de contato. No mínimo 5. No mínimo 5. Você vai ver que durante o trabalho, ele vai querer conversar com você. Não tem como. Não tem como. Ele vai querer saber mais o que é que está acontecendo. Vai ficar preocupado. E é assim que você prospecta, fazendo prospecção ativa, tá? Dei um exemplo aqui. Segundo exemplo, anúncios. Você pode pegar serviços específicos, como por exemplo, renovação de licença, serviços pontuais, renovação de licença, PGRS, plano de emergência, talvez, tá? Alvarás, corpo de bombeiros, serviços pontuais e fazer anúncios usando o Google Ads, por exemplo. Então, se uma pessoa, por exemplo, um gerente de um posto, tá vendo que tem posto que é mais organizado, que o gerente ele não é um frentista. Tem posto que o gerente é o mesmo frentista. E tem posto que o gerente ele fica lá no escritório tomando de conta da parte administrativa do posto. Ou seja, vendo o prazo de certificado de bombeiros, vendo o prazo de alvarás. E quando está perto de vencer, ela vai no Google e diz assim, olha, renovação de certificado de bombeiros. Aí você bota lá seu anúncio. Opa, você está precisando renovar o certificado de bombeiro do seu posto? Clique aqui e saiba como é que a gente pode fazer esse serviço para você. Ah, legal. Clica, sua página. Entrou no seu site, na sua landing page, que é uma página que tem uma página específica para aquele serviço. Lá vai ter: renovamos seus certificados bombeiros no menor tempo possível. Trabalhando especificamente com posto de combustível. Pô, a gerente que entra querendo isso, ela vai querer saber mais. Aí clique aqui e fale com um especialista agora. Ela, clica e entra no teu WhatsApp. Opa, vi aqui no Google que você presta serviço de renovação, estou precisando. Tá para passar um orçamento para mim? Aí você fala, olha, muito bom, a gente faz isso mesmo. O primeiro passo é a gente fazer uma visita gratuita
no seu empreendimento, só para a gente entender melhor, dar uma olhada no certificado e poder passar um orçamento melhor para você. O que você acha? 10 minutos na quarta-feira às 2 horas? Beleza. A visita é gratuita, né? É gratuita. Beleza, show de bola. Foi lá, fez a visita, conversou, prospectou. É assim que funciona. Tá? Então você pode separar aí 3, 4 serviços, como eu falei, pontuais, que vai ter uma maior busca no Google e fazer anúncios e captar dessa forma. Aí, através de uma renovação dos bombeiros, você pode pegar a assessoria completa do empreendimento, porque é um primeiro vínculo. Você fez um bom atendimento, foi lá, conversou, fez o trabalho bem feito, e aí você fala, olha, quem é que, e com relação a esse alvará, e você gera mais interesse, e você pode, através de um trabalho pequeno, acabar pegando todos os trabalhos do posto. Então é um canal de prospecção interessante para você também, tá? Qual é a vantagem da prospecção ativa? Não tem custo financeiro, só tem custo de tempo. Em contrapartida, nos anúncios, você vai ter que investir na ferramenta, tá? É um investimento muito viável, extremamente viável. Se você tiver R$300 para você investir no Google, você já pode alcançar centenas e centenas de pessoas, de empreendedores que podem fechar contratos com vocês de até 5 vezes mais esse valor, até 10 vezes mais esse valor, até mais. Tem um cliente na mentoria, um aluno da minha mentoria, que lá eu ensino também sobre como... Eu não, né? Eu contratei um especialista para poder ensinar sobre Google Ads, um especialista que tem experiência em Google Ads, para consultoria ambiental, e ele gastou R$200, já fechou mais de R$10.000 em contratos. Será que compensa ou não? Você contratar o Google para prospectar para você, o maior site de busca do mundo, vale a pena. Então é uma opção também. Lá eu tenho aqui R$300 para investir. Estude sobre anúncios, começa logo, faz uma página bem feita, faz uma landing page bem feita, procura instrução, procura aprender como fazer isso, que vai te dar excelentes resultados. E tem a terceira forma, o funil de indicação, que eu inclusive gosto muito e recomendo muito que você faça. Mas como assim funil de indicação? Eu não conheço ninguém, não tem ninguém para me indicar, eu nunca fiz nenhum trabalho. Você não precisa ser conhecido para que as pessoas te indiquem. Não precisa. Você não precisa ser conhecido para as pessoas te indicarem. Você só precisa dar um motivo para as pessoas te indicarem. Se fosse você, eu anotaria isso. Eu não preciso ser conhecido para ser indicado. Eu preciso apenas dar um motivo para uma pessoa me indicar. Ó, a Glaucia colocou, ótima aula de Google Ads na mentoria. Eu fiz questão de contratar um especialista com experiência em consultoria ambiental para poder dar o melhor para quem entrar na minha mentoria. Embora eu saiba, mas eu não sou tão bom quanto um especialista nessa área. Tá? Então, olha, você não precisa ser conhecido para poder ser indicado, só precisa dar um motivo. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou dar um exemplo prático agora, tá? Posto de combustível. Quais são os outros segmentos que estão dentro do ecossistema comercial de um posto de combustível? Vou simplificar. Quais são os outros segmentos que estão totalmente envolvidos com o segmento de posto de combustível, mas que não prestam serviços de consultoria ambiental, prestam outros serviços? Vou citar exemplos aqui. Empresa de contabilidade. Fornecedores de equipamentos, como tanques, bombas. Empresas de prestação de serviço técnico. Queimou uma bomba. Vou chamar o fulano de tal da empresa tal que faz manutenção em posto de combustível. Distribuidores de combustível, que é quem distribui os combustíveis para os postos. Esses são tipos de empresa, galera, que estão totalmente dentro do universo de um posto de combustível. Onde é que eu quero chegar? A empresa de contabilidade que presta serviço para posto de combustível aí na sua cidade, ela tem que te conhecer. Ela tem que saber que você existe.
Os fornecedores de materiais, de produtos, de equipamentos para posto de combustível precisam saber que você existe. As empresas que fornecem serviço de manutenção para posto de combustível precisam saber que você existe. Porque quando o cara vai abrir um posto, quem é que ele procura? Ele procura um consultor ambiental? Não, ele não procura um consultor ambiental. Eles procuram, sabe quem é que eles procuram? Uma empresa de contabilidade. Aí a Renata colocou, os contadores muitas vezes querem fazer nosso serviço de consultoria. Uma contabilidade nunca vai conseguir fazer um licenciamento de um posto de combustível. Nunca vai conseguir. Uma contabilidade nunca vai conseguir entregar um RAP como é para ser entregue. Sabe por que tem muita contabilidade fazendo serviço de consultoria? Porque não tem um profissional bem instruído para prospectar esses clientes. Só por isso. Eu já fechei contrato com um posto de combustível que era a contabilidade que fazia os RAPs. E quando eu fui analisar os RAPs, não tinha um correto. Não tinha um certo. Não tinha um certo. E eu cheguei para a contabilidade o seguinte, olha, relatório de atividade potencialmente poluidora não é a área da contabilidade. Nós estamos aqui para você fazer o trabalho da sua competência e eu fazer o trabalho da minha competência. E nossos dois trabalhos são importantes. Mas RAP é um trabalho ambiental, não é um trabalho de contabilidade. Só tem contabilidade hoje fazendo esse serviço porque não tem profissionais que sabem se posicionar. Só por isso. Porque eu jamais perdi uma oportunidade de um contrato para uma contabilidade. Pelo contrário, as contabilidades fazem é me indicar para fazer o serviço. É simples assim, galera. Você não pode estar... Tem gente que se vitimiza. Não, mas os contadores estão tomando a nossa vaga. Você está deixando a contabilidade, que nem é da área ambiental, tomar uma vaga que é sua, que é da área ambiental. A culpa não é da contabilidade, não. A culpa é sua mesmo. Porque você não está aprendendo, não está estudando, não está se dedicando em aprender, não está investindo nisso. E não está sabendo se posicionar como profissional. Vai você fazer um trabalho de contabilidade? Para você ver o que eles vão dizer de você? Eles se posicionam. É um mercado que se posiciona, ok? Todos os apps que eu analisei que a contabilidade fazia estavam errados. E isso não é culpa da contabilidade, é porque ela acha que... a contabilidade acha que é uma coisa simples, mas não é, cara. Um RAP mal feito pode gerar um monte de multa para o empreendedor. Pode gerar um monte de prejuízo para o empreendedor. Os RAPs que a contabilidade fez, sabe como é? Os RAPs que a contabilidade fez? Só tem a quantidade de combustível vendido no ano. Não tem questão de resíduos. Cara, eu nunca vi, eu nunca entrei num posto de combustível para analisar os RAPs que tem lá a quantidade de resíduo perigoso produzido no ano. Nesses 9 anos, eu nunca vi. O posto faz troca de óleo, gera resíduo perigoso, mas no RAP não tem isso, cara. Porque é a contabilidade que faz. A contabilidade sabe nem o que é um resíduo perigoso, cara. E tá tudo bem, porque é contabilidade. Eu não sei nem o que essas coisas aí de imposto, não sei nada disso, cada um na sua área. Então o que eu falo? Olha, eu só preciso que você me mande a quantidade de combustível vendido no ano, de acordo com as notas fiscais, para eu poder alimentar no sistema. O resto pode deixar comigo, que eu sou um profissional que faz esse tipo de trabalho. É simples, eles entendem, porque eu chego me posicionando. Entendeu? Então vocês precisam ter isso na cabeça de vocês. Vocês precisam estudar, aprender, se dedicar, para não estarem passando por essas situações. Sacou? Não digo licenciamento em si como melhor, mas IBAMA. Pronto, eu acabei de explicar a questão do IBAMA. TCFA, às vezes a contabilidade faz, tá tudo bem, porque tem a ver com taxa, né? Mas eu sempre verifico, eu sempre fico olhando. Porque ainda tem contabilidade que erra o prazo. Mas olha, eu já tive problema, galera, da contabilidade fazer o enquadramento errado dentro do IBAMA e o empreendedor pagar 3 vezes mais a taxa de TCFA do que ele deveria pagar. E aí eu tenho que entrar com um processo pedindo uma retificação de um monte de cálculo de TCFA porque houve um erro no enquadramento. Então vocês têm que se posicionar. Vocês têm que dizer, olha, esse trabalho aqui é de competência da área ambiental. Não é da área de contabilidade. Aí você pode até falar assim, imagina se eu fosse calcular os impostos desse empreendedor aqui.
Eu ia calcular tudo errado, porque não é minha área. Então, cada um na sua área, simples assim. Tá? É fácil de um empreendedor perceber isso. É fácil o empreendedor perceber isso. Agora, por que o empreendedor deixa a contabilidade fazer? Porque ele não sabe, ninguém nunca falou para ele, ele não tem a obrigação de saber. Então, a gente tem que se posicionar. Então, a Glaucia colocou aqui, deixa eu ver o que ela falou. Quando fechei um PGS, o dono falou que ia falar com o contador. Expliquei certinho e depois de uma semana fechou o serviço comigo. E ainda gerou uma parceria comigo depois. Olha, muito massa, cara. Glaucia é aluna da mentoria, inclusive. Ela se posicionou, explicou e ficou todo mundo amigo. Tá tudo certo. Contadores não são nossos concorrentes. Pelo contrário, são nossos parceiros. São nossos parceiros. Então, olha, as empresas de contabilidade têm que conhecer vocês. Esses empreendimentos têm que saber que vocês existem. Lá, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer uma lista com 10 empresas de contabilidade, uma lista com o máximo de empresas de fornecimento de equipamentos que tem aí no seu raio de ação. Vamos começar com esses dois só, para facilitar a vida de vocês. Bota no Google venda de tanque de combustível, como se fosse um post pesquisando. Vai aparecer as empresas. Clica, anota o CNPJ, através do CNPJ, anota o nome do dono, o endereço. Ah, mas é lá a 500 quilômetros. Cara, eles mandam os tanques de lá para cá. Não é porque não está na sua cidade que não vai fornecer para a sua cidade. Pega o contato. E aí você vai entrar em contato, você vai mandar um e-mail, vai com uma proposta de parceria. Bota seu nome e traça o nome da contabilidade, para chamar a atenção. E a abordagem é bem simples. Opa, travou aí, voltou? Tudo certo aí, galera? Deu uma travada aqui, voltou? Acho que voltou. A abordagem vai ser simplesmente assim: olha, nós trabalhamos para o mesmo segmento. Eu faço a parte de licenciamento ambiental e você faz a parte de contabilidade. Eu estou vendo aqui uma oportunidade da gente crescer junto, já que a gente trabalha para o mesmo cliente. O que você acha de me indicar para os clientes que você faz e em troca eu te dar X% do serviço? E você ainda diz assim, olha, para licenciar um posto de combustível é em torno de 30 mil reais. Você pode ganhar até 3 mil reais só por ter me indicado. O que você acha disso? É uma indicação valiosa. Imagina aí, se a cada indicação que eu fizesse eu ganhasse 3 mil reais, por que eu não iria indicar essa pessoa? Dá algo em troca. E porcentagem de contrato é só um dos exemplos. Existem outras moedas de troca que você pode dar. Existem outras moedas de troca também. Você vai fazer isso com a empresa de contabilidade, você vai fazer isso com as empresas de fornecimento de equipamento. Você fala, olha, alguns empreendedores de postos me procuram e eu vou sempre estar indicando para comprar com você. Em troca, eu só queria que você me indicasse. Quando alguém chegasse aqui perguntando sobre o tanque, dizia o seguinte, olha, quem é que vai fazer o licenciamento? Eu tenho uma empresa aqui parceira, os caras são especialistas, o pessoal aí da consultoria da Glaucia, eles são assim, muito bons, trabalham só com isso, tá aqui o cartão, dá uma ligada para eles, fala que fui eu que indiquei, que eles vão dar um preço melhor para você. É assim que a gente faz as pessoas nos indicarem, é dando um motivo. As pessoas só querem um motivo para te indicar. Só isso. Não precisa ser um parente, um melhor amigo, uma pessoa com 10 anos de amizade, não. Não precisa, cara. Só precisa ter um motivo. E você fazer uma abordagem profissional, como essa que eu acabei de falar. Ok? Então, saindo dessa live, você já sabe o que eles vão fazer. Exatamente o que vocês vão fazer para prospectar cliente de posto de combustível. Vocês podem fazer a prospecção ativa, conforme eu mostrei aqui os exemplos, e fazer funil de indicação. Se você tem grana para anúncio, faz anúncio. Se não tiver grana para anúncio, não é desculpa. Prospecção ativa e indicação. Vocês já vão conseguir fechar os contratos de vocês só fazendo o que eu falei aqui. Só fazendo o que eu falei aqui, vocês já vão fechar. Deixa eu ler aqui alguns comentários que você falou. Isso acontece muito mesmo, o enquadramento. Para posts, às vezes colocam meio. Pois é, isso é um problema. Mas por conta precisamos verificar tudo isso, que nasce show de bola.
Deixa eu ver se teve mais algum comentário para mim que eu tinha lido. Os próprios empreendedores acham que o licenciamento é serviço do contador, porque não tem profissionais que se posicionam e passam essa informação para o empreendedor. O empreendedor acha porque ninguém nunca falou nada para ele. Então, procure esse contato com a contabilidade. Não são nossos concorrentes, são nossos parceiros. Nós não vamos tomar o trabalho deles, pelo contrário. O trabalho deles é insubstituível, assim como o nosso também é. Ok? E essas são as 3 formas, galera, que vocês podem fazer para prospectar clientes de posto de combustível todos os dias. Tá? Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. E eu quero saber o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês têm alguma dúvida? Mandem aqui nos comentários, tá bom? Para eu saber o que vocês acharam. Quem ficou até o final aí, são 9h30 da noite na sexta-feira, cara. Vocês estão de parabéns, tá? Que live show, obrigado, é muito bom. Bom que você gostou, tá? Show. E lembrando, eu vou fazer um evento gratuito chamado Licenciamento Ambiental Lucrativo. Vai acontecer de 4 a 8 de setembro. Eu vou ensinar todos os passos para vocês conseguirem atingir um resultado de 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Vou dar exemplos, vou mostrar o mapa, o passo a passo. Vocês vão saber um pouco da minha trajetória, o que foi que eu fiz para chegar até aqui, tá? Eu vou mostrar exemplos de vários alunos meus que chegaram nesse resultado, que conseguiram atingir esse resultado, mesmo começando do zero, sem experiência, tá? E eu acho que se vocês querem ter o próprio negócio de vocês, se vocês querem viver da área de formação de vocês, o lugar de vocês é nesse evento, tá? A inscrição é gratuita, o link está na minha bio. Se por acaso você está vendo a gravação disso aqui depois, se for no YouTube está aqui na descrição, se for no Instagram está na minha bio, tá? Então, galera falando aí, show, parabéns, entrega o ouro. Obrigado, cara, vocês são foda. Se mostrar o risco que eles correm em fazer com alguém que não é profissional na área, logo eles vão desistir de fechar um contador de serviços que não são de responsabilidade deles. Eles vão entender que cada um tem sua competência. Fechou? Eles vão entender que cada um tem sua competência. A Anice colocou excelente, muito bom ver que vocês ficaram até o final aí, galera. Foda, vocês são foda, velho. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Já que tá todo mundo aí sem dúvida, então eu vou encerrar essa live. Boa noite para vocês, galera. Parabéns a vocês que ficaram até o final, tá bom? Continue acompanhando os conteúdos aqui do Instagram. Vou estar sempre nos stories. Vou estar sempre aqui mandando conteúdo todo dia para vocês. Dúvidas podem mandar no meu direct, tá bom? E eu vou estar aqui para sempre estar ajudando vocês nessa jornada que eu sei que não é fácil, tá? Lá atrás não tinha ninguém para me ajudar e hoje eu quero que vocês tenho o meu apoio, quero dar meu apoio para vocês alcançarem o resultado de vocês, fechou? Então, olha, para encerrar, vamos tirar um print aqui bem rápido, uma foto de registro, aí o Paulo até colocou, uma foto de registro, bora? Então eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, vocês tiram foto, me postem lá no story de vocês, para a gente alcançar cada vez mais pessoas, tá? Se vocês postarem, eu vou fazer mais lives como essa, tá? Agora, se ninguém postar, eu vou achar que ninguém gostou. Combinado? Então, olha, 3, 2, 1... Show de bola, show de bola. Postem no story de vocês, me marquem, tá? Pra gente fazer uma comunidade aqui de futuros profissionais do licenciamento ambiental forte, pesada mesmo. Fechou? Tamo junto, galera. Bom final de semana pra vocês. A gente se vê pelas bandas da internet aí. Valeu!